Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E comprar pela internet nunca foi tão fácil. Em muitos casos, basta um clique para concluir uma compra. Mas você já parou para pensar em toda a tecnologia que trabalha nos bastidores para que esse pagamento aconteça em poucos segundos, com segurança e quase sem atrito? No episódio de hoje, vamos entender como inteligência artificial, tokenização e novas tecnologias estão transformando os pagamentos digitais e por que o checkout deixou de ser apenas o fim da compra para se tornar um dos momentos mais estratégicos da experiência do consumidor. Você também vai conferir. iPhone da Xiaomi terá chip mais poderoso da Qualcomm, Windows 11 ganha app que reconhece pessoas e comprar um Xbox agora pesa mais no bolso. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? Quando uma compra é aprovada em segundos, normalmente a gente nem pensa em tudo o que aconteceu até aquele momento. Mas por trás dessa experiência existe uma infraestrutura tecnológica que analisa riscos, identifica possíveis fraudes e busca garantir que consumidores legítimos consigam finalizar suas compras sem dificuldades. E para explicar como essa transformação está acontecendo e o que esperar do futuro dos pagamentos digitais, eu converso hoje com Renato Migliatti, vice-presidente de vendas da Adyen Brasil. Ao longo da entrevista, ele explica como a inteligência artificial está mudando a forma como empresas lidam com pagamentos, porque os chamados falsos positivos ainda representam um desafio para o varejo e como tecnologias como tokenização e pagamentos invisíveis prometem tornar a experiência de compra cada vez mais simples e segura. Renato, para começar, durante muito tempo o pagamento era visto como a última etapa. Hoje ele virou uma fonte enorme de dados, inteligência e até vantagem competitiva para as empresas. O que mudou para que o checkout se tornasse um dos pontos mais estratégicos do varejo hoje? Acho que o que mudou, para começar, é a percepção. Se a gente parar para pensar o modelo de compra e venda, o momento do pagamento sempre é o momento mais crucial dessa relação. A diferença é que acho que as pessoas e o varejo como um todo começou a perceber a relevância deste momento junto com todo o restante. Então, quanto que eu me esforço para atrair um cliente, como é que eu crio campanhas de atração, de promoção e etc. para chegar naquele momento e tentar capitalizar ao máximo o momento onde o cliente está mais engajado com você. Ele pesquisou, ele decidiu o que ele quer e ele decidiu comprar. Este momento é importante, porque se você falhar nesse momento, todo esse seu esforço e investimento vai por água abaixo. Então acho que o que mudou foi a percepção dos negócios sobre a relevância deste momento. E com essa mudança de percepção, as empresas começaram a olhar com mais cuidado. Então, como é que eu ofereço uma jornada que é mais coerente com o que o Renato quer? Quais são as formas de pagamento que o Renato prefere escolher para pagar em relação a tantas outras opções que existem? Será que o Renato gosta de pagar mais no cartão de crédito ou no Pix? Começar a coletar essas informações e organizar isso de maneira inteligente ajuda muito na estratégia de relacionamento com o cliente. Imagina que você é um cliente frequente. Eu já sei seu comportamento de consumo, seus produtos, seus métodos de pagamento. Na hora que você chega no checkout, o ideal é que você nem tenha que pagar. Porque eu já tenho sua informação salva, eu já confirmei que é você e eu tenho seu dado de cartão salvo na plataforma. Simplesmente pega seu produto e vai. Então você elimina um atrito em uma etapa que é importante, mas se torna esse momento um momento de experiência. Então sai do transacional e vai para um ambiente de experimentação. Porque quando você já conhece a empresa, já conhece a marca, ela te conhece, essa relação ela passa a ser uma relação de convivência mesmo, né? Eu sempre costumo falar que eu gasto mais em aplicativo de comida do que eu deveria, porque a oferta é precisa e ele já tem meio de pagamento salvo. Sim. Eu compro mais do que eu deveria pela conveniência.
E porque, vamos falar, né, é muito mais prático, eles já me conhecem e eu tenho zero atrito, eu não tenho que pegar minha carteira para pegar o número do cartão. Exatamente. E do ponto de vista de quem compra, muita gente não percebe que existe uma enorme infraestrutura tecnológica funcionando em poucos segundos. O que acontece entre o momento em que a pessoa clica em comprar e recebe a confirmação do pagamento? Acontece muita coisa, de fato é uma infraestrutura muito complexa. Eu vou tentar resumir pelo e-commerce, tá? Ou meios digitais. Quando você digita o seu dado de cartão na página de um estabelecimento, essa informação ela é capturada por uma plataforma que processa essa informação, ou seja, valida se aquela informação que você colocou está correta. Dali, essa plataforma, ou PSP, como a Adyen, né, provedor de serviços de pagamento ou de soluções de pagamento, leva essa informação até as bandeiras de cartão, e aí eu estou falando aqui de cartão de crédito e débito, que vai para uma plataforma do banco dono do seu cartão, seu banco emissor, que vai validar se esse cartão está válido, se ele tem limite disponível e se ele pode ser processado. Ele aprova, volta para a bandeira, que volta para a plataforma, que devolve para o site que você está comprando. Nesse meio do caminho, também existe uma análise de risco para saber se o que você está falando, seus dados, seu perfil transacional são coerentes ou se ele apresenta um risco para o negócio. E aí sim você como cliente recebe a confirmação. Tudo isso acontece em menos de um segundo. Ou deveria acontecer em menos de um segundo. Porque uma das coisas é que a gente não tem mais paciência. Nós, consumidores, a gente exige uma experiência rápida, fluida e sem interrupções. Então, a nossa preocupação, o nosso compromisso como plataforma é garantir que tudo isso aconteça no menor tempo possível e com o menor nível de ruído para que você perceba a transação já na finalização e compre cada vez mais de uma maneira cada vez melhor. Quando uma compra é recusada, a maioria das pessoas imagina que houve uma tentativa de fraude ou algum problema com o cartão. Mas existe um desafio menos conhecido, os chamados falsos positivos. O que são eles e por que se tornaram um problema tão grande para o varejo? O grande ponto numa transação online é que você não tem camadas de verificação. Por exemplo, quando você coloca o seu cartão em uma máquina de pagamento, você coloca a sua senha. Isso é uma camada de autenticação. Não necessariamente no ambiente online você tem isso. Então, quando você olha simplesmente pela transação, você não tem como dizer se aquele cliente é aquele cliente de verdade, se aquele dado que ele está usando é dele. Então, cria-se um conjunto de regras com base na estratégia de negócio desse varejista e percepção do mercado, porque existem vários serviços disponíveis para gerenciamento de risco. E eles criam regras. Então são regras estáticas que vão falar quantas vezes você pode comprar, qual o intervalo de tempo, ticket médio. Qualquer coisa que saia deste modelo, ele pode apontar como um fator de risco. Foi por isso que na Adyen a gente começou a trabalhar com modelos de inteligência artificial. Eu tenho um volume transacional muito grande. A Adyen no ano passado processou mais de 1 trilhão de euros. Ou seja, todo novo cliente para um cliente meu, eu tenho 90% de chance de já reconhecê-lo. Então eu tenho com precisão muita informação sobre seu hábito de pagamento, seus métodos, onde você está localizado, que tipo de comportamento que você tem. A gente usa essa base de dados e essa inteligência para evitar falsos positivos. Porque quando você tem um ambiente competitivo online, você não pode se dar o luxo de recusar um cliente bom. E recusar um cliente bom, porque você não tinha certeza se ele era um cliente bom ou não, ele não só ofende aquela transação, mas o futuro do seu relacionamento com esse cliente. Então a gente usa todo esse volume de dados e toda essa inteligência para ter as melhores regras e a melhor abordagem para cada uma das transações que a gente processa. É por isso que a gente consegue melhorar a performance dos nossos clientes olhando para risco. E até pouco tempo, boa parte dessas decisões era baseada em regras pré-definidas. O que a inteligência artificial consegue fazer hoje que esses modelos tradicionais não conseguiam? Primeiro ponto é que a gente entende a inteligência artificial como uma ferramenta para um fim. Qual que é este fim? Melhorar a performance como um todo dos clientes que trabalham com a gente. Então eu uso a inteligência artificial com todo esse volume de dados que eu transaciono para enxergar ou encontrar as melhores maneiras de melhorar a taxa de aprovação. O risco, ele é um fator que afeta a taxa de aprovação de um negócio. Então eu uso a inteligência artificial para saber como que eu consigo ir incrementando a taxa de aprovação para que mais clientes bons que tentam pagar consigam pagar.
Eu uso isso para criar regras ou modelos de risco que são mais adequados, que são mais ágeis, porque os fraudadores, eles também mudam as suas regras. E a gente, como olha isso em tempo real, um volume massivo de transações, eu consigo identificar esses comportamentos e evito fraudes para os meus negócios. Porque aí eu não tenho chargeback, eu não tenho um prejuízo muito grande para o negócio. Eu uso inteligência artificial para melhorar eficiência operacional. O que eu consigo gerar de relatórios e automatizar processos para os meus clientes que antes demandavam uma área? Ou processos offline que não condizem mais com a nossa experiência como consumidor. Às vezes a gente está dentro de uma loja com o aplicativo do próprio varejista comprando online para retirar na loja. Eu preciso de velocidade para isso. E a gente usa a inteligência artificial para possibilitar que os nossos clientes ofereçam esse tipo de fluxo. Então é isso que a gente... É uma das possibilidades que a gente tem no uso de inteligência através do Uplift, que é o nosso produto, é permitir que isso tudo, todas essas jornadas aconteçam e que o cliente final não seja impactado. E hoje já falamos em tokenização, biometria, carteiras digitais e pagamentos integrados. A gente está caminhando para um futuro em que o consumidor praticamente não vai perceber que realizou um pagamento? Como que você imagina essa experiência daqui alguns meses ou daqui a um ano? Eu acho que essa é uma discussão muito interessante de ter, porque por muito tempo, e a gente sempre discutiu isso, qual que é o destino do varejo físico, por exemplo? As lojas vão acabar? Eu acho que não. A gente vê cada vez mais as lojas se tornando espaços de experiência e relacionamento. O ato de pagar óbvio, cada vez com menos atrito, com mais segurança. A tokenização ela é legal porque a gente tem sempre uma atualização dos dados de pagamento e tudo mais. Eu acho que para alguns tipos de transação que são mais recorrentes, são mais programáveis, aí eu acho que tem um espaço super interessante para inteligência artificial, para agentes, por exemplo, fazerem isso por nós. Mas o ser humano, ele é um ser que convive em grupo, que ele demanda experiência. Sim. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito interessante de unir isso, de criar jornadas e experiências super legais para o cliente que favoreçam a compra e que o pagamento ele seja uma etapa que, quando possível, ele desaparece. Porque eu já conheci esse cliente, eu já tenho os dados dele salvo e eu só foco na relação do vendedor com o cliente para qualquer objetivo que seja, não necessariamente vender, mas criar valor, criar relacionamento. É uma perspectiva de mais longo prazo do que só o aspecto transacional que a gente falou no comecinho da conversa. Essa percepção é o que eu vejo no futuro mudando. Cada vez mais essa relação, essa troca entre pessoas para o longo prazo, e a compra, ela é uma etapa desse relacionamento que você tem. Para aquilo que você não precisa de relacionamento, aí sim a tecnologia ajuda a automatizar. E se você pudesse deixar apenas uma mensagem para quem trabalha com varejo ou e-commerce, qual é o maior erro que as empresas ainda cometem quando olham para essa etapa de pagamento e qual deveria ser a prioridade daqui para frente? Acho que o principal ponto de atenção é entender o valor do momento do pagamento. O valor é muito diferente de custo, muito diferente de preço. Por muitos anos o varejo percebeu pagamentos como um mal necessário que custa dinheiro. Acho que a percepção é como que pagamentos é um ativo estratégico para qualquer negócio. Quanto melhor... mais importantes, é a etapa mais importante, senão você não compra. Então, como que você consegue inserir o momento do pagamento dentro da sua estratégia de negócio e buscar parceiros que de fato consigam trazer a inovação que você quer trazer para o seu negócio sem limitações técnicas. Fugir dessa perspectiva do vou para o mais barato porque é um mal necessário, mas entender que isso pode definir a sustentabilidade do seu negócio. Muito, muito obrigada pela sua a você. participação aqui no podcast. Espero falar com você mais vezes. Sem dúvida, um prazer. Obrigado, viu? Vamos agora para o giro de notícias. A Xiaomi confirmou que seu próximo smartphone, apelidado de iPhone da Xiaomi, por causa do design inspirado no celular da Apple, chegará com o processador mais poderoso da Qualcomm. O aparelho será equipado com o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip de 3 nanômetros que promete um salto de desempenho para jogos, inteligência artificial e tarefas mais pesadas. A Xiaomi também confirmou uma tela OLED de alta resolução e o lançamento está marcado para o dia 11 de agosto na China.
O Windows 11 deve ganhar um novo aplicativo de fotos com inteligência artificial. Entre as novidades está um sistema capaz de reconhecer pessoas nas imagens, agrupar fotos da mesma pessoa automaticamente e facilitar a busca na galeria em um funcionamento parecido com o Google Fotos. O app também deve criar retrospectivas com imagens de anos anteriores e integrar melhor os arquivos armazenados no OneDrive. Mas, por enquanto, a novidade ainda está em desenvolvimento e chamou a atenção por outro motivo. Ela não pode ser desinstalada do sistema. E comprar um Xbox ficou mais caro. Os novos preços do Series X e do Series S já entraram em vigor em mercados como Estados Unidos, Europa e Reino Unido, com reajustes que chegam a 50% em alguns modelos. Segundo a Microsoft, o aumento foi provocado pela alta nos custos de componentes como memória e armazenamento, pressionados pela demanda da indústria de inteligência artificial. O reajuste chama atenção porque, em alguns casos, os consoles passaram a custar mais hoje do que no lançamento, contrariando a tendência de queda de preços ao longo do tempo. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Natan Vieira, André Magalhães e Gabriel Cavalheiro. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Julie Cruz e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!